Hoje é o primeiro vídeo no 6º ano de maleta e tudo começou no 27º de maio de 2018, quando lancei um caso do Brasil, e então me disseram o quão mal eu havia pronunciado o nome da pessoa. Às vezes me disseram eloquentemente, outras nem tanto. Assim fui recebido ao me tornar criador no YouTube. Agradeço a todos pelo apoio ao canal nesses 5 anos. Sei que alguns estão aqui desde o início, mas, independentemente de quando assistiu ao primeiro vídeo da maleta, agradeço por visitar o canal e pelos feedbacks e comentários. Eu realmente aprecio isso. Existem 2 perguntas que me fazem constantemente. Uma é quem era Jack LaRipper e a outra é quais são meus vídeos favoritos pessoalmente. Infelizmente não consigo responder a nenhuma das perguntas, mas hoje pensei em compartilhar com vocês 3 dos vídeos que, por um motivo ou outro, sempre se destacam na minha mente. O primeiro vídeo saiu em outubro de 2019 e é um dos meus favoritos porque, ao pesquisar o caso, conhecia todas as ruas citadas e pensei, já estive em todos esses lugares. Também é uma história bastante estranha. Henry Wainwright nasceu no leste de Londres no dia 12 de julho de 1838. Seu pai era um homem empreendedor que, durante a primeira metade do século XIX, construiu uma fábrica de fabricação de pincéis bem-sucedida. Isso permitiu que ele proporcionasse uma vida confortável à sua família e ele garantiu que seus filhos Henry e Thomas fossem bem educados. Quando Henry terminou seus estudos, ele se juntou ao seu pai nos negócios e quando seu pai morreu, Henry o herdou. A fábrica estava localizada na Whitechapel Road, número 215, no coração do East End de Londres. Era uma área com muitas fábricas, mas para as pessoas que lá viviam, era uma área pobre e superlotada, e muitas pessoas viviam em condições apertadas, sem saneamento ou ventilação adequada. Whitechapel estava cheia de pubs e pensões que forneciam abrigo para mais de 8.000 pessoas sem teto e desamparadas por noite. Henry não se preocupava com as más condições sociais perto de sua fábrica, pois vivia com a esposa e 4 filhos na sofisticada Tredegar Square. Henry era bem conhecido na área e parecia ser um membro popular da comunidade. A maioria das pessoas o consideravam um empresário altamente respeitável e trabalhador. Ele estava determinado a expandir seu negócio e construir sobre o legado de seu pai. Ele ia à fábrica diariamente para garantir que os pedidos saíssem no prazo e tudo funcionasse bem. O negócio cresceu e conquistou grandes clientes. A fábrica era muito próxima ao Teatro Pavilion e Henry costumava ir lá e conversar com as atrizes. Ele gastava muito tempo conversando com jovens mulheres que acreditavam impressionar por ser dono de uma fábrica e considerado rico e respeitado na comunidade. Em 1871, Henry conheceu uma jovem chamada Harriet Lane. Ela era uma jovem atraente de 20 anos que trabalhou como aprendiz de chapeleira. Ela era jovem e animada e ele havia se encantado muito por ela. A paixão continuou, e Henry queria que sua jovem amante morasse mais perto da fábrica. Então, ele encontrou um apartamento para ela na rua São Pedro, número 70. Harriet começou a se chamar Sra. Percy King, e ela passeava pela área, segura do conhecimento de que não precisava trabalhar, pois todas as suas contas seriam pagas por Henry, que também pagava seu aluguel e lhe dava uma generosa mesada de 5 libras por semana. Henry dividia seu tempo entre a fábrica e casa. E o apartamento que ele alugou para Harriet e, nos próximos 2 anos, Harriet deu à luz a 2 filhos. Com a família maior para sustentar, a vida dupla de Henry começava a causar problemas. Harriet ficou exigente e pediu mais dinheiro a Henry. Ela não gostava de ser a amante de um respeitado empresário e pressionava ele a deixar sua esposa e ficar com ela. Ele estava gastando tanto tempo tentando manter sua complicada situação pessoal sob controle, mas isso desviava o foco de sua fábrica de pincéis. Em 1873, ocorreu uma crise financeira global, causando depressão na Europa e América do Norte.
As nações industriais, como a Grã-Bretanha, foram duramente atingidas pela forte queda econômica e Henry foi lento para reagir à recessão. Em 1874, ele mudou sua família secreta para um alojamento menos caro na Praça Sydney, mas isso fez pouco para ajudar sua situação. Harriet começou a beber e, quando bebia, se tornava muito indiscreta e falava com qualquer um que a ouvisse sobre suas circunstâncias. Henry ficou ansioso, seu negócio fracassava, as dívidas cresciam e Harriet se tornava mais exigente. Ele precisava de um plano. Henry perguntou ao seu irmão Thomas se ele o ajudaria. No entanto, seu plano era estranho. Ele pediu que seu irmão escrevesse para Harriet usando o pseudônimo Edward Frake. Essas cartas deixariam Harriet saber que o imaginário Edward a admirava e gostaria muito de conhecê-la. Thomas concordou e começou a escrever para Harriet. Como mãe solteira de 2 filhos na Grã-Bretanha vitoriana, Harriet não costumava receber cartas de pretendentes. Então ficou satisfeita ao descobrir um admirador. Logo, ela e o imaginário Edward passaram a trocar cartas com frequência. Eventualmente, o casal concordou em se encontrar. Então, na sexta-feira, 11 de setembro de 1874, Harriet vestiu seu melhor vestido, que era cinza com botões pretos, um boné e uma capa, e depois de deixar seus filhos aos cuidados de uma amiga e vizinha chamada Sra. Wilmore, ela partiu para encontrar o misterioso Edward Frake. Harriet não retornou. Mais tarde, trabalhadores fora da fábrica de Henry Wainwright, na rua Whitechapel, 215, acharam ter ouvido 3 tiros. Eles contaram ao policial e a área foi revistada, mas nada suspeito foi encontrado. A área era movimentada e barulhenta, e o policial disse que ruídos são facilmente confundidos com tiros. Dias depois, Henry visitou a Sra. Wilmore após supostamente receber uma carta de Harriet. A carta informava que Harriet e o Sr. Frake se casariam e a Sra. Wilmore cuidaria das crianças. Henry garantiu a ela que pagaria pelo cuidado das crianças, mas como o negócio de Henry continuava a falhar, os pagamentos se tornaram infrequentes. Um mês depois, a Sra. Wilmore recebeu um telegrama do Sr. Frake informando-a que ele estava levando Harriet para um pequeno feriado em Paris. A Sra. Wilmore estava preocupada com a situação. Sua amiga não teria simplesmente abandonado seus filhos e desaparecido. Os pais de Harriet também estavam muito preocupados, pois era totalmente fora do caráter de sua filha parar toda a comunicação com eles. Os pais de Harriet foram ver Henry para perguntar sobre a filha, mas ele disse a eles que a última vez que viu Harriet foi quando ela pediu algum dinheiro, que ele deu a ela, e ela disse que ia passar algum tempo na cidade costeira de Brighton. Com o passar dos meses, Harriet deixou de se comunicar. A economia seguia em recessão e Henry tentou salvar seu negócio falido. A Sra. Wilmore cuidava das crianças e a vida continuava no East End de Londres. Os problemas financeiros de Henry não melhoraram e, eventualmente, ele foi declarado falido. Isso significava que ele só tinha uma opção, e essa era vender a fábrica de Whitechapel. Porém, a fábrica escondia um segredo sombrio que Henry precisava enfrentar antes de fechar qualquer venda. Curiosamente, em 11 de setembro de 1875, exatamente um ano após o desaparecimento de Harriet, Henry entrou na fábrica, armado com uma pá. Ele removeu algumas tábuas do chão e então começou a cavar. Logo ele desenterrou um corpo. O corpo estava enrolado em um pano e decomposto. O cheiro era terrível, mas Henry estava determinado a mover o corpo e qualquer evidência de que um crime havia sido cometido na rua Whitechapel, número 215. O corpo era grande e pesado demais para ele carregar só. Ele decidiu que a melhor maneira de transportá-lo seria em sacos e prosseguiu com a tarefa macabra de desmembrar o corpo em decomposição. Henry, então, cuidadosamente embrulhou as peças e as colocou em 2 bolsas, antes de considerar o que fazer a seguir.
Ele não podia transportar ambas as bolsas ao mesmo tempo, pois eram muito pesadas, mas ele não queria levar uma bolsa e deixar a outra, pois havia a chance de que ela pudesse ser descoberta, especialmente porque o cheiro era tão forte e alguém certamente iria investigar de onde estava vindo. Henry pediu ao ex-funcionário de confiança Alfred Stokes que viesse ajudá-lo a carregar as bolsas. Alfred chegou prontamente e foi imediatamente confrontado por um cheiro terrível. Henry instruiu-o a pegar uma bolsa e levá-la até a estrada para que ele pudesse chamar um táxi. Quando chegaram à esquina das ruas, Henry colocou sua bolsa no chão e perambulou pelas estradas para pegar o táxi. No entanto, o curioso Alfred decidiu olhar exatamente o que ele tinha ajudado a remover da fábrica e espiou dentro da bolsa que ele tinha estado a carregar. Ele tirou parte do pano com cuidado e mal acreditou no que descobriu, pois à sua frente estava uma cabeça humana e uma mão humana. Ele recuperou rapidamente o pacote, fechou a bolsa e, quando Henry voltou com o táxi, ajudou a carregar a sombria carga, observando enquanto o táxi seguia lentamente pela Whitechapel Road. Alfred não sabia o que fazer e decidiu seguir o táxi o quanto pôde. Por sorte, o táxi era do tipo growler, que era puxado por um cavalo e era lento para viajar de rua em rua. Alfred parou um policial e contou o que havia presenciado, mas o policial não acreditou nele e disse para ele seguir em frente. Surpreendentemente, Henry instruiu o táxi a parar enquanto ele pegava uma passageira, sua mais recente namorada, uma jovem e bonita dançarina do Teatro Pavilion chamada Alice Day. Então, enquanto o corpo desmembrado de sua ex-amante estava no banco de trás do táxi, a nova estava sentada na frente ao lado dele. Alfred continuou sua perseguição ao táxi, passando por Aldgate e Leadenhall Street, até a Bolsa de Lúpulo. Ele viu 2 policiais e contou sobre o corpo na bolsa. Desta vez, os policiais resolveram seguir o táxi. O táxi parou na 56 Borough High Street, prédio alugado pelo irmão mais novo de Henry, Thomas. Os oficiais se aproximaram de Henry e pediram para ver o que havia nas bolsas e o que causava o cheiro fétido. Henry hesitou em abrir as bolsas e tentou subornar o policial, porém os constábulos recusaram. Após abrir as bolsas, prenderam Henry e Alice, levando-os à delegacia. A polícia logo rastreou seu irmão Thomas, que havia alugado o prédio onde Henry foi preso, e entrevistou os 2 homens separadamente. As partes do corpo foram levadas para o necrotério de São Xavier e foram examinadas por um patologista. Ele encontrou 3 balas no crânio e informou à polícia que a falecida era uma mulher entre 20 a 25 anos de idade e que tinha filhos. Ele também notou uma cicatriz distintiva abaixo do joelho direito. Cabelo e roupas foram preservados como evidência. A polícia também revistou a Whitechapel Road 215 e achou a cova rasa sob o assoalho. Eles encontraram um par de brincos de metal e 2 anéis de ouro, junto com um canivete, e dentro da fábrica também descobriram um pequeno revólver de 6 tiros. Alfred Stokes informou a polícia, mas temia que o corpo pudesse ser de Harriet Lane. A polícia investigou o desaparecimento dela, levando-os à casa da amiga e vizinha, Sra. Wilmore. A Sra. Wilmore deu o endereço dos pais de Harriet e todos foram à delegacia, onde viram as roupas encontradas no corpo. A Sra. Wilmore confirmou que eram as mesmas que Harriet usava quando foi vista pela última vez em 11 de setembro de 1874. Os pais de Harriet identificaram a cicatriz na perna como idêntica a uma cicatriz que sua filha tinha. Também confirmaram que as joias achadas na fábrica de Henry eram de Harriet. A polícia considerou ter provas para acusar Henry e seu irmão Thomas pelo assassinato de Harriet Lane, mas decidiu que não havia evidências contra Alice Day e a libertou. Em novembro de 1875, começou o julgamento de Henry e Thomas Wainwright. A primeira testemunha chamada foi Alfred Stokes, que contou ao tribunal como descobriu o corpo nos sacos e como havia seguido o táxi. Ele também contou que Henry disse ter uma pá e um martelo para tirar da fábrica e vender discretamente.
A acusação destacou no tribunal as dificuldades financeiras de Henry. Eles relataram sua vida dupla e como a recessão impactou fortemente sua vida, dificultando manter uma família secreta. Mas a defesa tentou usar isso a seu favor, dizendo que o réu havia encontrado um homem em um pub que pediu para ele transportar as malas para 56 Borough High Street. E como ele se encontrava em circunstâncias financeiras muito ruins, pensou que seria uma maneira fácil de ganhar algum dinheiro. Eles acrescentaram que o réu não tinha consciência do que estava sendo solicitado a transportar. A defesa também questionou se o corpo era realmente de Harriet Lane. Na quarta-feira, 1º de dezembro de 1875, um julgamento terminou e o júri deliberou o caso antes de retornar ao tribunal para entregar seu veredito. Henry Wainwright foi considerado culpado de assassinato e o juiz o condenou à morte. Seu irmão Thomas Wainwright foi considerado culpado de ser cúmplice após o fato e o juiz o condenou a 7 anos de prisão. O juiz também ordenou que Alfred Stokes fosse recompensado com a quantia de 30 libras. Em 21 de dezembro de 1875, numa fria manhã de inverno, Henry Wainwright foi retirado de sua cela enquanto uma grande multidão se reunia do lado de fora da prisão de Newgate, e mesmo que as execuções públicas tivessem cessado 7 anos antes, seu crime era tão notório em todo o East End de Londres que os locais queriam ter certeza de que a sentença foi cumprida. Houve um forte aplauso da multidão quando a bandeira preta foi erguida, sinalizando que a justiça havia sido feita. O segundo vídeo foi lançado em abril de 2021 e espero que todos vocês ouçam uma melhora na narração. O caso foi muito solicitado e após o lançamento recebi e-mails de pessoas dizendo ser parentes do autor do crime. É um caso do início de 1830 e, como muitos sabem, são esses que prefiro. Frances Stewart nasceu em 1813. Ela era uma criança feliz, conhecida como Frank. Quando era jovem, seus pais Isaiah e Barbara se mudaram para o condado de Burke, Carolina do Norte. O condado de Burke recebeu o nome de Thomas Burke, então delegado no Congresso Continental. Depois foi eleito governador da Carolina do Norte. A área tinha pouco mais de 500 milhas quadradas e quando o Sr. e a Sra. Stewart se mudaram para lá em 1820, a população era de 13.500 pessoas. Os Stewarts moravam perto da vila de Kona e não muito longe da família de Jacob Silver. Elizabeth, esposa de Jacob, morreu no parto de Charlie, nascido em 3 de outubro de 1812. Ele era um ano mais velho que Frank. Jacob casou-se novamente e até 1830 sua esposa teve mais 4 filhos. Os Silvers eram uma família mais abastada na área. Apesar de não serem ricos, tinham muita terra e eram vistos como mais abastados que a maioria. Isso contrastava com os Stewarts, que eram uma família de meios modestos. Charlie era popular e parecia querido por todos na comunidade local. Ele era alto e forte e era conhecido por ser muito bom em tocar pífano. Era um pequeno instrumento de madeira parecido com um pícolo. Frank cresceu para se tornar uma jovem muito bonita. Ela era gentil e prestativa e não foi surpresa quando o anúncio foi feito de que Charlie Silver e Frank Stewart iriam se casar. Eles se mudaram para uma cabana próxima de onde cresceram. Parecia um casal feliz e compatível. Charlie trabalharia para sustentar sua esposa e Frank cuidaria de sua casa. Em 3 de novembro de 1830, ela teve uma filha chamada Nancy. Embora as coisas possam ter parecido idílicas de fora, o relacionamento do casal não era tão bom quanto se acreditava ser. Charlie gostava de beber e isso irritava Frankie. A casa era pequena e não era fácil cuidar de um bebê pequeno. O casal discutia com frequência e isso muitas vezes levava Charlie a agredir sua esposa. Apesar de terem uma casa em terras dadas a Charlie por seu pai, a vida era difícil. Em 1828, ouro foi descoberto no condado de Burke. Muitas pessoas vieram em busca de sua fortuna. 2 anos depois, no verão de 1830, o condado sofreu uma terrível seca.
Charlie talvez achasse que, enquanto trabalhava, caçava ou bebia, sua esposa deveria ficar em casa cuidando da casa e do bebê. Por volta de 1830, a atitude em relação às mulheres começou a mudar. Com a industrialização, mais mulheres passaram a trabalhar em fábricas e várias organizações femininas foram criadas. Em 1821, Emma Willard fundou o Seminário Feminino de Troy, na cidade de Troy, em Nova York. Foi a primeira instituição americana a oferecer às jovens uma educação pré-universitária igual à dos homens. Embora Frank provavelmente aceitasse suas obrigações em casa, também estaria ciente das mudanças no país e das mulheres que defendiam direitos femininos e reformas sociais. À medida que o Natal de 1831 se aproximava, o tempo estava frio. Dezembro foi especialmente frio, com muita neve e gelo. Quando o tempo estava assim, Frank passava a maior parte do tempo em casa. O dia de Natal caiu num domingo este ano. Todos colocavam suas melhores roupas, iam à igreja e aproveitavam as festividades. Era um dia que Frank estava ansioso para chegar. No dia 23 de dezembro, Frank foi à casa dos pais de seu marido. Ela se preocupou porque Charlie não voltou para casa. Ela disse que ele foi caçar com o vizinho George Young, mas ainda não voltou. Ela pensou que os pais de Charlie poderiam tê-lo visto, mas não viram. No dia 24 de dezembro, Charlie ainda não tinha voltado para casa. Frank estava mais ansioso. Ela voltou à casa dos pais de Charlie e contou a Jacob que o filho ainda não tinha voltado. A essa altura, Jacob também estava ficando preocupado. Estava frio e certamente Charlie não teria acampado a noite toda. Jacob e Frank foram conferir se George Young voltou. Bateram na porta dele, mas estranhamente George estava em casa. Ele disse que não tinha caçado com Charlie e não o via há tempos. Frank estava especialmente agitada e disse a George que não acreditava nele. O marido dela sumiu e ela precisava achá-lo. Jacob pediu para ela se acalmar. Ele se despediu de George Young e então acompanhou sua nora de volta para a casa dela. Não era muito longe. Enquanto andavam pela trilha, Jacob se perguntava onde estava seu filho. Quando chegaram, foram recebidos pelo cachorro do Charlie. Jacob achou que ele devia ter voltado. Ele certamente não teria ido caçar sem seu amado cachorro. No entanto, Charlie não havia retornado e, após uma breve olhada ao redor, Jacob percebeu que não havia pegadas levando da casa para a floresta. Havia uma leve neve no chão, então certamente deveria haver algumas. Ele continuou a procurar, mas logo percebeu que Charlie não estava em lugar nenhum. O Natal passou, depois o Ano Novo, e Charlie ainda não aparecia. O que aconteceu com ele era um mistério, mas alguns moradores da comunidade rural próxima a Kona estavam desconfiados. Eles especulavam o que teria acontecido com ele. Frank e Charlie discutiam frequentemente, mas tinham uma filha. Frank era uma jovem de 18 anos e pequena, enquanto Charlie era um homem forte e alto. Certamente ela não poderia tê-lo prejudicado. Um homem que suspeitava que Frank sabia mais sobre o desaparecimento de Charlie era o sábio Jack Collis. Ele decidiu ir à casa pequena, onde Frank e Charlie moravam, e ver por si mesmo se havia alguma evidência de que algo impróprio poderia ter acontecido. Ele esperou até que Frank fosse para a vila antes de caminhar pelo caminho e entrar em seu quintal. No entanto, algo parecia errado. Ele entrou na casa, uma cabana de madeira com poucos cômodos. Ele olhou ao redor. Havia um cheiro estranho e na lareira ele podia ver pequenos pedaços de osso. Ele também percebeu que as cinzas eram gordurosas e havia manchas de sangue no chão. Parecia que algo ruim pode ter acontecido na cabana remota que Frank e Charlie compartilhavam. O Sr. Collis decidiu informar o xerife. O xerife chegou e fizeram uma busca completa na propriedade e arredores. Eles vasculharam a floresta e o rio, mas quando começaram a procurar na área mais próxima da casa, fizeram a terrível descoberta de uma cabeça e um tronco. O mistério que vinha consumindo as pessoas que viviam ao redor de Kona havia sido resolvido. Charlie Silver estava morto. Agora era 9 de janeiro de 1832.
e Frank foi presa junto com sua mãe Bárbara e seu irmão chamado Blackstone. Todos foram levados à cadeia do condado em Morganton. Isaiah Stewart diria a qualquer um que ouvisse que sua família era inocente das acusações e conseguiu obter um mandado de habeas corpus que afirmava que sua família estava sendo detida ilegalmente. Em 17 de janeiro, uma semana após a prisão, Barbara e Blackstone foram soltos, mas Frank continuou preso. Ela foi questionada sobre o ocorrido, mas não respondeu. Ela só disse ao xerife que era inocente. A notícia do assassinato de Charlie Silver e a prisão de sua esposa Frank logo se espalhou por todo o condado de Burke, e surgiram rumores sobre o que realmente aconteceu no dia 22 de dezembro de 1831. Há quem diga que Frank o atacou com um machado quando ele chegou bêbado em casa. Outros disseram que ela o atingiu enquanto ele dormia perto do fogo, após muitas horas cortando lenha. Rumores também persistiam de que a família de Frank estava envolvida, pois os Stewarts queriam se mudar e tentaram convencer Charlie a vender a terra e ir com eles, mas Charlie disse a eles que não iria partir. Apesar das especulações, as acusações contra Barbara e Blackstone Stewart foram retiradas e, em 17 de março de 1832, Frank Silver foi acusada de assassinato. O julgamento de Frank Silver começou em 29 de março de 1832 e ela se declarou inocente. Ninguém a viu cometer o crime, então qualquer prova da acusação seria apenas circunstancial. A acusação, no entanto, estava determinada a provar que Charlie Silver havia sido assassinado por sua esposa e seu corpo havia sido desmembrado e queimado antes de ser enterrado numa tentativa de esconder as evidências. Frank não pôde testemunhar em sua defesa. Seu advogado, Thomas Wilson, ficou responsável por argumentar seu caso. Após apresentarem as evidências, o júri se reuniu para decidir o veredito. No entanto, eles não conseguiram chegar a um acordo. Sussurrava-se no tribunal que apoiavam a absolvição, mas o juiz pediu que algumas testemunhas fossem reconvocadas para ouvir novamente as evidências. Curiosamente, as testemunhas puderam discutir o caso e ouvir os depoimentos umas das outras, o que pode ter influenciado suas declarações na segunda rodada de perguntas. Quando o júri foi enviado para deliberar novamente, eles não demoraram muito para retornar com um veredicto unânime. Eles consideraram a ré Frank Silver culpada e o juiz a condenou à morte. A sentença foi apelada e o sentimento público começou a se voltar muito a favor de poupar a vida da jovem Frank Silver. Uma petição foi levantada que foi assinada por muitos dos residentes do condado de Burke, incluindo membros do júri que a condenaram. Antes do recurso ser analisado pelo governador, Frank, seu pai, conseguiu tirá-la da prisão. Não se sabe como ele fez isso. Talvez pelo apoio local que ela tinha, um carcereiro simpático tenha deixado ele entrar e libertá-la. Ela cortou o cabelo curto e se disfarçou de menino. O xerife levou mais de uma semana para prendê-la de novo, encontrando-a andando atrás da carroça do pai, na estrada da Carolina do Norte ao Tennessee. A notícia de sua fuga fascinou as pessoas do condado de Burke, e mais apoiadores vieram à frente exigindo que o governador Swain anulasse sua sentença. Até as senhoras mais ricas de Morganton escreveram pedindo que ele libertasse a jovem mãe de 18 anos. O governador Swain rejeitou esses apelos. A execução de Frank Silver foi marcada para sexta, 12 de julho de 1833. Não se sabe por que ele rejeitou o sentimento público avassalador por um adiamento. Alguns dizem que, antes visto como juiz indulgente do Supremo Tribunal, ele queria mostrar que era um governador capaz de tomar decisões corretas, mesmo que impopulares. Alguns acham que sua decisão foi influenciada pela família Silver, dona de muitas terras na região. Logo antes de sua execução, é relatado que Frank confessou o assassinato. Ela disse que Charlie Silver a tratava mal e era abusivo. Ela contou como ele era cruel e não apoiava nem ela nem a filha deles. Ela alegou que o marido estava carregando sua arma e havia ameaçado atirar nela, então ela apenas pegou a coisa mais próxima disponível, que era um machado, e o atingiu. Ela acrescentou, mas logo se arrependeu do que fez.
Se o advogado dela usasse isso na defesa, ela provavelmente seria libertada, pois suas ações poderiam ser vistas como legítima defesa. Frances Stewart Silver foi enforcada em Morganton no dia 12 de julho de 1833. O que ocorreu naquela noite na pequena cabana ainda é um mistério. Muitas pessoas ainda acreditam que ela não agiu sozinha, mas se ela fez isso ou se teve a ajuda de sua família, é algo que Frank levou para o túmulo. Dizem que antes de ser enforcada, perguntaram se ela queria falar algo e seu pai gritou: "Morra com isso em você, Frank!" Frank morreu em 12 de julho, mas sua lenda permanece viva. Foram escritos livros, peças e canções sobre ela. Nancy, filha de Charlie e Frank, tinha só 2 anos quando a mãe foi enforcada. Ela foi criada pelos avós e se casou em janeiro de 1850, quando tinha 19 anos. Ela teve 4 filhos com David William Parker, que faleceu tragicamente em 1865. Ela se casou de novo em 1870, teve outro filho, mas o casamento não deu certo e ela voltou ao sobrenome do primeiro marido. Nancy faleceu em Macon, Carolina do Norte, em 20 de setembro de 1901 aos 70 anos. Este terceiro caso é o que eu queria lançar o canal com. Infelizmente, eu simplesmente não tinha informações suficientes na época. Eventualmente, consegui montar o vídeo em maio de 2022. Então, sente-se enquanto vamos para a França de meados do século XIX. No meio do século XIX, a economia francesa ainda era amplamente dominada pelo setor agrícola. No entanto, em meados dos 1840, houve uma má colheita que afetou muitas culturas, incluindo batatas, trigo, cevada e milho. Isso levou a um aumento nos preços dos alimentos e o custo de um pão dobrou. A indústria não estava tão desenvolvida quanto em alguns outros países europeus, pois as instalações bancárias e de crédito não atendiam às necessidades da economia em mudança. A maioria das pessoas ainda preferia investir em ouro ou terra, em vez de confiar nos bancos. À medida que o desemprego aumentava e a economia caía em uma depressão econômica, o governo era acusado de corrupção. Havia também discórdia entre o povo francês. Na manhã de 15 de abril de 1847, em Toulouse, França, o encadernador Bertrand Conte preparava-se para entregar 2 cestas de livros consertados ao Instituto dos Irmãos Cristãos. Ele trabalhava em sua pequena oficina, encadernando livros há muitos anos, e a qualidade de seu trabalho era conhecida em toda a área. O Instituto ocupava um prédio enorme na cidade. Tinha um grande pátio, um jardim e uma capela. Do outro lado da estrada, havia um alojamento e uma escola onde os novos recrutas estudariam a Bíblia e aprenderiam sobre sua fé. Essa área era conectada ao instituto principal por um túnel sob a estrada. Nesta manhã em particular estava chovendo. A chuva começou cedo e não parou. Também estava bastante ventoso. As cestas de livros foram carregadas por 2 de suas assistentes. Uma se chamava Marion Rumanac. Ela trabalhava para o Monsieur Conte há algum tempo. A outra era uma aprendiz, que após 1 ano agora estava em sua última semana de serviço. Ela tinha 14 anos e seu nome era Cécile Combet. Cécile vinha de uma família pobre que morava em uma parte notória da cidade. Ela recebeu pouca educação, mas quando era mais jovem costumava fazer recados para as freiras locais, e elas pareciam gostar muito dela e a ensinaram a ler e escrever. Ao se aproximarem do instituto, o porteiro abriu a porta. As cestas foram então colocadas na mesa e Monsieur Conte instruiu que Madame Marion Rumanac retornasse à oficina para continuar suas tarefas. Ele deu o guarda-chuva para Cécile e pediu que ela esperasse até ele voltar. Ele foi com o porteiro à biblioteca entregar os livros. Ele frequentemente visitava os institutos e logo se distraiu. Ele conversou com o diretor não só sobre outros livros que talvez precisem de encadernação, mas também sobre a situação e a inquietação que pareciam se espalhar pelo país. Embora ele tenha dito a Cécile que seria apenas um curto período, ele de fato não retornou até 45 minutos depois, momento em que Cécile não estava em lugar nenhum para ser vista. O guarda-chuva, porém, ficou encostado na parede. Ele perguntou ao porteiro se a viu, mas ele disse que não. Ele já recebera muitos visitantes e estava ocupado com a porta, mas não a viu sair.
Se ela não estava lá, deve ter saído pela outra entrada. Monsieur Comte não estava muito preocupado. Ele sabia que a mãe de Cecile não estava bem e presumiu que ela foi para casa ver se precisava de algo. Não a procurou, pois queria se preparar para a viagem a Auch, a 80 quilômetros, onde resolveria negócios importantes. Ele partiu mais tarde naquela tarde. Enquanto isso, a família de Cecile estava ficando preocupada, pois ninguém a tinha visto desde que ela saiu para trabalhar naquela manhã. Perguntaram na oficina, mas disseram que ela não voltou do instituto. Quando a noite chegou, ainda não havia sinal dela. Eles procuraram nas ruas e perguntaram a todos se a tinham visto, mas ninguém lembrava de tê-la visto naquele dia. Eles pediram às pessoas para ajudar na busca, mas parecia que, além da família, ninguém estava particularmente incomodado com o fato de que a pobre Mademoiselle Cécile Combet, a aprendiz de encadernadora de 14 anos, estava desaparecida. Na sexta-feira, 16 de abril, o coveiro chegou ao cemitério em Saint-Aubin. Era apenas 6 da manhã e parecia que seria um dia agradável. A chuva e o vento passaram e o sol brilhava. Ao abrir o cadeado do portão, percebeu algo estranho. No fim do cemitério, junto ao muro, parecia haver uma jovem ajoelhada em oração. Ao se aproximar, viu que ela estava deitada de bruços, apoiada nos cotovelos e joelhos. Ele estendeu a mão e a tocou, mas não houve reação. Ele a tocou de novo. Ela estava fria e rígida. O coveiro percebeu que ela estava morta. As autoridades foram acionadas e o comissário Lamel iniciou uma investigação assim que se espalhou a notícia do corpo de uma jovem encontrado no cemitério de Saint-Aubin. As pessoas se lembraram que no dia anterior a família de Cécile Combet estava preocupada, pois não a viam desde o início da manhã. O comissário pediu que alguém que conhecia Cécile viesse confirmar se a falecida era ela. Logo depois foi confirmado que o corpo no cemitério era de Cécile Combet, de 14 anos. O comissário Lamel estava intrigado com a posição do corpo. Ele estava no canto entre duas paredes do cemitério. Uma parede separava o cemitério da Rue Riquet e a outra do jardim do Instituto dos Irmãos Cristãos. Como chegou lá e quem poderia ter colocado? Diferentes teorias foram discutidas. O corpo pode ter sido levado à noite e colocado de propósito onde foi achado? Isso teria sido difícil, pois o portão do cemitério sempre era trancado à noite e nenhuma pegada foi encontrada perto do corpo. Choveu forte no dia anterior e o solo ainda estava úmido, então haveria pegadas na terra entre o portão e onde o corpo foi encontrado. A segunda teoria discutida pelos investigadores era que o corpo poderia ter sido jogado por cima do muro, seja do Jardim dos Irmãos ou de Rue Riquet. As plantas no muro que conectavam o cemitério ao Jardim dos Irmãos pareciam como se não tivessem sido perturbadas, então isso só deixava a possibilidade de que alguém tivesse jogado o corpo do lado de Rue Riquet, mas nada parecia fora do lugar nesse lado também. A autópsia foi realizada, o patologista determinou que o falecido havia sido agredido e depois atingido com um objeto pesado. Ele verificou que ela morreu por volta das 10 da manhã do dia anterior. O material achado no corpo e nas roupas da menina foi investigado. Havia um gerânio em seu cabelo, flor abundante no jardim do Instituto dos Irmãos Cristãos. Havia também folhas de uma árvore de cipreste e pedaços do que parecia ser fibras de uma corda que se parecia muito com a corda que poderia ser encontrada no Jardim dos Irmãos. A princípio, parecia que o cemitério poderia ter sido acessado a partir do jardim e o corpo colocado lá, mas as árvores de cipreste só cresciam entre a parede do cemitério e o rurique, e a pétala de gerânio poderia facilmente ter sido levada pelo vento. Os investigadores acharam um gerânio florescendo com uma pétala faltando no Jardim dos Irmãos, perto do muro do cemitério, mas isso não bastava para provar que o responsável pelo crime entrou no cemitério pelo jardim. No entanto, foi então confirmado que, embora o cemitério fosse trancado todas as noites, houve ocasiões em que o cadeado do portão havia sido deixado destrancado. Se tivesse sido deixado destrancado naquela noite, alguém poderia ter entrado por ali e então fechado o cadeado quando saíram. Foi observado que, apesar de não haver pegadas na terra ao redor do corpo, tampouco havia marcas na grama onde joelhos e cotovelos do falecido estavam.
O comissário Lemaire considerou mais plausível que Cecile foi deixada ali e que o criminoso carregou o corpo pelos portões, mas nem todos concordaram. Agora ele precisava achar o verdadeiro responsável. Cecile foi vista pela última vez no instituto com o guarda-chuva do Monsieur Bertrand Conte. Isso fez o comissário pensar que o crime havia sido cometido por alguém que esteve dentro do Instituto dos Irmãos Cristãos na manhã do dia 15 de abril. O funeral de Cecile Combet ocorreu 5 dias depois, em 20 de abril de 1847. Ela foi sepultada no cemitério Tekabad e o enterro foi pago com doações dos moradores. O comissário foi lembrado de que o encadernador, Monsieur Bertrand Conte, havia sido alvo de muitos boatos anos antes, sobre seu comportamento impróprio em relação à esposa de seu irmão. Monsieur Conte mostrou pouca preocupação quando descobriram o desaparecimento de Cecile. O comissário Lemaire ordenou que ele fosse preso. Claro, Monsieur Bertrand Conte negou que tivesse algo a ver com os terríveis eventos do dia 15 de abril. Ele contou ao comissário que deixou Cecile com seu guarda-chuva no corredor e pediu que ela o esperasse. Ele sugeriu que, como demorou mais do que pensava, ela deve ter simplesmente deixado o instituto e encontrado a pessoa que cometeu este terrível crime enquanto estava sozinha nas ruas. No dia seguinte, no entanto, ele pediu para ver os magistrados e disse que agora se lembrava que, quando havia deixado Cecile no corredor, 2 dos irmãos estavam em uma conversa profunda, irmão Jubrienne e irmão Lyotard. Ele achou que estavam lá para fugir da chuva. O comissário Lemaire ordenou que isso fosse investigado e ambos foram entrevistados, mas nenhum deles se lembrava de estar no corredor naquela manhã e ninguém se lembrava de vê-los lá. Nenhum dos outros irmãos conseguiu corroborar a história do Monsieur Conte. O porteiro não se lembrava de vê-los, nem a Madame Marion Ruminac. No entanto, eles foram presos e interrogados. Após muita consideração, o comissário Lamel concluiu que o crime havia sido cometido pelo irmão Lyotard. Seu verdadeiro nome era Louis Bonnefaux, e ele havia ingressado no instituto 9 anos antes, em 1838. Sua função principal era trabalhar com linho para uma escola, mas também recebeu outras tarefas de bolsa de estudos. Acreditava-se que ele demorou no corredor antes de chamar Cecile, dizendo que iria alimentar os coelhos e pombos no celeiro. Ele então a agrediu e a matou e escondeu seu corpo antes de retornar à noite quando pegou a escada e jogou o corpo por cima do muro. O irmão Lyotard, ou Louis Bonnefaux, foi colocado na prisão para aguardar seu julgamento, durante o qual foi espancado em várias ocasiões. Enquanto a acusação montava o caso contra ele, testemunhas de defesa foram presas e ficaram ao menos uma noite na cela. Monsieur Bertrand Conte, cujas acusações levaram o irmão Lyotard a essa situação, também ficou em uma cela por 4 meses, assim como o irmão Jubilien. Ambos foram libertados depois. O julgamento do irmão Lyotard só começou em fevereiro de 1848 e desde sua prisão ele ficou em uma cela escura na prisão de Toulouse. A acusação apresentou um caso fraco contra ele. Só Monsieur Conte poderia pôr o réu no corredor, à vista de Cecile Combet. Durante o julgamento, iniciou-se a Revolução Francesa de 1848, que encerrou a monarquia e instaurou a Segunda República Francesa, liderada por Napoleão Bonaparte. Por isso, o julgamento foi adiado e outro começou semanas depois. A acusação informou aos tribunais que o material no corpo indicava que o falecido havia sido assassinado dentro dos terrenos dos institutos. Nenhuma pegada foi achada perto do corpo, mas algumas apareceram nos canteiros e uma pétala de gerânio estava no cabelo de Cecile. Havia também palha e uma pena de pombo que devem ter vindo do celeiro. Eles acreditavam que, após matá-la, o irmão Lyotard havia retornado ao celeiro, colocado uma escada contra a parede e então jogado o corpo no cemitério. Isso foi contestado pela defesa e, embora a acusação não apresentasse testemunhas que dessem credibilidade à suposição, a defesa também não conseguiu apresentar testemunhas para refutá-la. Curiosamente, o irmão Lyotard trocou de quarto. 2 dias após o assassinato, a acusação afirmou que o diretor do instituto arranjou para que o novo quarto não tivesse acesso ao jardim ou celeiro, parecendo impossível que ele cometesse o crime. Decidiu-se que o tribunal visitaria o instituto para ver como esses eventos podem ter ocorrido.
Durante a visita, os irmãos da Irmandade Cristã se comportaram de maneira um tanto estranha. Eles tentaram ignorar as visitas do tribunal e, quando questionados, deram respostas incorretas e enganosas. O diretor da Irmandade afirmou ser impossível o crime ter ocorrido no terreno do Instituto. Foi apoiado pelo arcebispo de Toulouse e o bispo de Mont-de-Marsan. Havia forte sentimento antirreligioso na França na época, e os irmãos do Instituto também não colaboraram muito com as autoridades na investigação. Isso facilitou para a acusação fazer com que tanto os jornais quanto o público acreditassem que o irmão Lyotard era realmente culpado. Quando o julgamento finalmente terminou, as evidências foram deliberadas por algum tempo antes de ser entregue o veredicto de culpado, mas culpado com circunstâncias atenuantes. Irmão Lyotard, ou Louis Bonifaut, o nome pelo qual ele foi julgado, foi condenado à prisão perpétua. Ele manteve sua inocência durante todo o julgamento e isso continuou enquanto ele estava em sua cela na prisão de Matelot. As condições eram péssimas e 2 anos depois ele adoeceu gravemente, chamando o capelão e o diretor da prisão. Louis parecia saber que estava morrendo. Ele afirmou que não conhecia a garota encontrada no cemitério até ser preso por um assassinato que não cometeu, declarando-se inocente de todas as acusações pelas quais foi condenado à prisão perpétua. Ele disse ao capelão que encontraria Deus com a consciência limpa. No dia seguinte, Louis Bonifaut morreu. Os moradores de Toulouse comentavam o caso. Alguns questionavam se um inocente foi condenado. No dia 10 de janeiro de 1866, o corpo decapitado de uma mulher, enrolado em sua anágua, foi achado como uma fechadura perto da ponte Menin. Ela foi identificada como Marie Guillaume, uma mulher conhecida pela polícia por seus costumes liberais. Ela morava com Jean-Joseph Aspect, um estalajadeiro. Ele era conhecido por ser agressivo e frequentemente discutia com Marie enquanto a polícia investigava o crime. Testemunhas disseram que o viram puxando um baú pesado. Os investigadores foram à estalagem e acharam provas de um crime, manchas de sangue no quarto e pertences de Marie. Ele foi preso e acusado pelo assassinato. Antes de ser estalajadeiro, Jean-Joseph Aspect foi cozinheiro no Instituto dos Irmãos Cristãos e, enquanto aguardava julgamento, teria confessado ao bispo de Miglot o assassinato de Cécile Combet, ocorrido 19 anos antes. Ele aparentemente disse que havia traído a jovem para a cozinha e, após assassiná-la, escondeu seu corpo debaixo do forno. Ele voltou à noite, levou-a pelo túnel até o jardim, subiu uma escada e jogou o corpo no cemitério. Jean-Joseph Aspect se recusou a comentar novamente o caso. Ele foi julgado pelo assassinato de Marie Guillaume, condenado e sentenciado à prisão perpétua na colônia penal de Cayenne. Ele nunca admitiu publicamente seu envolvimento no crime de 15 de abril de 1847. Até hoje, o irmão Lyotard, ou Jean-Louis Bonifaut, é a pessoa documentada como sendo responsável pelo assassinato de Cécile Combet. Mais uma vez, muito obrigado a todos pelo apoio. Por favor, deixe seus comentários ou feedback. A Briefcase volta na próxima semana com um caso de um país inédito no canal.